Não se acostume com o estado emocional que representa quem você é em Deus. Essa pessoa triste, abatida, desanimada, paralisada não é você. Eu quero ter uma palavra do Espírito Santo para você hoje. A alegria do Senhor é a sua força. Neemias, ele tem algo para fazer, ele tem uma função, ele tem um objetivo. O sonho agora se torna um alvo. O sonho agora é algo, mas como é que ele começa isso? O versículo 4 diz: e ouvindo essas palavras, eu assentei e chorei. Qual que é a questão? É que quando todos nós vamos passar nesse lugar do choro, do assentar, de algum momento, se for algo que é muito pesado, que é muito forte, só quem teve uma notícia, que é como se fosse um soco na boca do estômago, é como se fosse uma pancada na cabeça, é como se tirasse o seu chão, é como se as suas forças fossem embora. Quem recebeu uma notícia, de alguma forma que foi, aquilo te abalou, e outro para outro pode ser que não tenha sido. Se eu contar para alguém, aquela pessoa vai, mas não é possível, por isso, mas é você se sentiu assim. Não se trata do outro, se trata de você. E Neemias, ele se assenta e chora, e não tem problema sentar e chorar, só que ele não ficou assentado, ele saiu desse lugar, ele assentou, chorou, mas ele teve um tempo, ele ficou ali alguns dias. Repete comigo, alguns dias. Choro tem prazo de validade. Esse lugar de paralisia, ele não é um lugar de estar, é um lugar de passar. E aí, ele chora, ele lamenta, e depois ele começa a ter ações espirituais. Ele jejua. Versículo 4 que eu estou de Neemias, capítulo 1, ele jejua, ele ora, ele fica diante de Deus. Tudo que você precisa de mudar na sua vida, tudo que você precisa reconstruir na sua vida, todo sonho que você precisa realizar na sua vida. Você é um cristão, você é uma serva de Deus, você é um escolhido, uma escolhida no Senhor. Não existe outro início para você que não seja jejum e oração. Jejum e oração não é só para expulsar demônio. Jejum e oração não é apenas quando eu estou passando por uma crise. Quando eu quero viver um avanço, eu quero construir algo, eu tenho algum plano na minha vida, eu começo jejuando e orando. E na verdade, eu falei que não é só para expulsar demônio, mas a Bíblia deixa bem claro, isso é tão forte, isso é tão poderoso, isso é tão real, isso é tão verdadeiro, que quando os discípulos falharam, fracassaram, se perderam diante de algo, de uma incumbência, de uma responsabilidade que eles tinham que ter feito, que tinha resolvido. Eles voltaram para Jesus e perguntou: Jesus, por que nós não conseguimos? Jesus, por que nós falhamos? Jesus, por que não deu certo? Jesus, por que dessa vez parecia, eu tinha um poder, eu tinha o Espírito Santo, eu tinha a palavra, foi no seu nome, por que não deu? E Jesus falou: porque é só com jejum e com oração. Jejum e oração é o princípio e não o fim, não é o meio, é o início, é a primeira coisa, é para estabelecer o lugar para onde eu estou indo e o que eu estou construindo. E diante disso eu quero que você anote, se você não for anotar, marca, grave isso. Você tem que voltar a jejuar e orar, filho. Você tem que, é uma prática, isso não é um esporádico, não é uma exceção, é uma prática espiritual. Uma prática. Quando eu oro, eu falo com Ele, eu ouço Ele, eu me pareço com Ele. Quando eu jejuo, a minha carne enfraquece, as vozes se calam na minha mente, e a voz dele ganha força dentro de mim. Só que esse jejum aqui não é o jejum intermitente, não se trata de um alvo físico, se trata de um alvo espiritual. Se trata desse posicionamento, jejuar e orar, você estabelecer uma métrica. Estabeleça propósito. A Bíblia fala: não faz voto de tolo. Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, seu Deus. Mas em nome de não fazer voto de tolo, eu não faço voto nenhum. Você precisa fazer voto com o Senhor. Você precisa se posicionar, um posicionamento. Eu quero mudar isso na minha vida, eu quero isso, eu vou fazer o jejum, vai ser assim, vai ser tantos dias, eu vou ter tanto tempo de oração, eu vou ler tantas páginas da Bíblia. Você precisa de se colocar diante de Deus e estabelecer propósitos individuais de crescimento, de desenvolvimento, de avanço. É o princípio. Estive jejuando, orando perante o Senhor. Então essa é a primeira parte. Então ele passa pelo processo, ele lamenta, ele chora, ele sente, se levanta.
não se deixa paralisar em um cenário de abatimento, de dominação, seja pela carne, seja pela alma. E aí ele se levanta, ele tem atitudes espirituais que vão fortalecer e aplainar o caminho por onde ele vai avançar. Ele ora, e é interessante que dentro das orações dele, ele faz uma oração intercessória. Ontem a gente falou de intercessão também. Oração intercessória, porque ele confessa os pecados dos seus parentes. Pensa que ele ora pedindo perdão pelos pecados da sua família. Ele ora, ele está ali diante do Senhor, ele entra nesse lugar de intercessão pelas quebras de aliança, por tudo que eles cometeram. Ele começa reconstruindo esse altar espiritual. Qualquer reconstrução na minha vida começa pela reconstrução da minha vida espiritual, do meu altar espiritual. Qualquer coisa que não seja isso vai ser superficial, mentiroso e frágil. Eu preciso começar pelos fundamentos espirituais: confissão de pecado, arrependimento, abandono do erro e construção de novos hábitos em Deus. É isso. Às vezes é dificultoso de deixar de praticar algumas coisas, e por isso que pode entrar na substituição. Novos hábitos entre as práticas espirituais. E sabe por que eu não consigo fazer as práticas espirituais? Porque eu estou nas práticas carnais. Eu não consigo ler a Bíblia, eu estou gastando o tempo da Bíblia em alguma outra coisa. Eu não consigo jejuar, e tudo isso tem toda alguma coisa ocupando ali. E por isso, e sabe por que é difícil? Porque é uma guerra espiritual. É uma batalha, querido. É uma batalha você sair de um lugar onde não se jejua, não se ora, não se consagra, não faz voto com Deus, não lê a Bíblia, e ativar isso. Como é que eu faço? Se você fazer um voto de oração com Deus, já começa por aí, porque aí você já quebra a força do maligno. Às vezes eu tenho medo, se eu falar e não fazer. Não. É por causa disso que um monte de gente não entrega a vida para Jesus. E entregar a vida para Cristo é um ato profético. Se creres no coração e confessar com a sua boca, o que acontece? Será? Ué, mas você vê o poder que tem a sua palavra, sua convicção. O destino eterno da sua alma é a partir do que você falou. Você fala e você define o seu destino na eternidade. Agora, se a sua palavra define o destino da eternidade, imagine o destino da sua semana, do seu mês. Libere a palavra com fé, seja profético sobre a sua vida, em nome de Jesus. Neemias, ele tem essa atitude de jejuar, esse posicionamento espiritual, que é muito importante. Só que ele não para aí. Ele ora, é o primeiro passo, mas depois ele começa a agir. Primeira coisa nós falamos, primeiro ponto foi oração. Repete comigo, oração. Agora o segundo ponto é estratégia. Neemias orou, agora ele está estabelecendo uma estratégia. Porque às vezes o orar é muito importante, jejuar é muito importante. Igual eu falei, não se começa nada sem orar e jejuar. Mas orar e jejuar é isso. Eu preciso orar, mas eu preciso de agir. Eu preciso orar, mas eu preciso de planejar. Tem um cenário para ser resolvido, e aí eu oro, e o cenário está lá, e aí, o que você fez? Não, eu orei. Não é só isso. Tem mais coisa a ser feita. Ele vai para o cenário, ele vai para o cenário, eu acho interessante que ele vai para o cenário de onde precisa viver uma mudança, uma reconstrução, e esse cenário talvez seja a sua vida espiritual, esse cenário talvez seja o seu casamento, esse cenário talvez seja o seu ministério, esse cenário talvez seja a sua vida profissional, esse cenário talvez, eu não sei qual que é a área da sua vida, talvez seja a sua família que está desse jeito, talvez seja o seu bairro, a sua cidade, eu não sei, mas existe um cenário que precisa ser transformado. É como o vale de ossos secos. No vale de ossos secos, ou você é osso ou você é profeta. Então Deus está nos chamando para entrar num cenário em que nós somos essa
essa parte profética que vai afetar, influenciar e transformar. E por isso eu oro, e por isso eu estabeleço uma estratégia, e por isso eu ajo. Eu não paro apenas na oração. A oração é muito importante, a confissão de pecado é muito importante, o arrependimento é muito importante, o jejuar é muito importante, mas agora eu preciso de uma estratégia. Sempre tem uma estratégia. Davi era um homem que Deus falava com ele. Davi a princípio era só ele e as pedrinhas, mas aí depois ele tinha os valentes, e chegou um tempo que ele tinha um exército mais poderoso, temido, e Deus, e todo mundo sabia que Deus era com ele, as nações temiam Davi nunca perdeu, mas mesmo assim, na hora que ele tinha que ir para uma guerra, sabe o que ele fazia? Ele consultava o Senhor, se tinha que ir pela frente ou por trás, qual era a estratégia. E às vezes ele lutava contra o inimigo hoje, e tem textos, 1 e 2 Samuel falando isso. Ele lutava contra o inimigo hoje, vencia. Amanhã o inimigo voltava de novo. Em vez dele, não, já vencia por aqui. Não, ele voltava no Senhor. Senhor, e agora? Eu vou do mesmo jeito? Deus, não. Vai por trás, a hora que a moreira balançar, você entra. Pode ir. Eu preciso de estratégia para que eu vença. No momento de traçar estratégia, quanto menos pessoas souber, melhor. Você está no meio de algo que precisa de estratégia, tem que ser só os de confiança, é só os leais, são só pessoas realmente de confiança mesmo. E às vezes tem pessoa que é de confiança, mas que não vai agregar, que naquele cenário, ele saber ou não saber, não vai fazer diferença, então que não saiba. Quando eu oro, a minha visão espiritual é ampliada. E Neemias, ele discerniu o que era do céu que estava dentro dele, precisava vir para fora, mas tinha uma forma correta disso vir. E de noite sair pela porta do vale. Aqui ele está fazendo uma análise espiritual do cenário para traçar uma estratégia. Ele está vendo, ele está discernindo esse ambiente aqui. Todas essas coisas que ele está vendo aqui, existe um discernimento espiritual para cada uma delas.